Boa noite, queridos amigos e amigas, companheiros e companheiras de reflexão. Hoje, mais uma vez, quero continuar a nossa conversa. Quero começar a nossa conversa hoje lendo um capítulo da Bíblia que me chamou muita atenção hoje, que é Hebreus 2. Eu quero ler hoje Hebreus 2. Eu também vou ler 1 João, os versículos do capítulo 1 de 1 João, e um pouquinho também do capítulo 2 de 1 João. Se der tempo, porque o nosso tempo de vídeo aqui ele é curto, dura no máximo uns 8, 9 minutos, eu vou falar um pouquinho da questão dos mistérios que a Bíblia traz, né? E depois vocês podem procurar na Bíblia depois com calma, tá bom? Então vou começar lendo Hebreus 2, né? Vou ler o capítulo inteiro, acho que dá tempo, é bem rapidinho, tá bom? E aí vocês vão ouvindo e me ajudando aí. Aqui diz assim, ó: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores em meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso é maravilhoso, né? Agora vamos ler 1 João, rapidinho, que o tempo está esgotando quase. 1 João,
o capítulo 1, alguns versículos, e o 2 um pouquinho também. Senhor Jesus. O versículo 1 do capítulo 1 diz assim, ó, o que era desde o princípio, e o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi-nos dada e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Eu troquei aqui, tá bom? E agora, sobre a unção, no capítulo 2, versículos 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também vos ensinou. Tá vendo que maravilha, né? A Bíblia. Lá no capítulo 2 falou que Jesus, ele se tornou o autor da nossa salvação. Então, ele é o sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote por toda a eternidade. Mas ele participou de carne e sangue como nós para poder ser aperfeiçoado na humanidade. Isso é maravilhoso, quer dizer, ele se tornou como nós, como um homem, e hoje ele pode compadecer-se da nossa fraqueza. Por isso que a gente precisa se apegar a essa verdade que a Bíblia ensina, né? Igual eu falo para vocês toda vez aqui. Não é a religião, é a palavra de Deus. E lá em 1 João 1, fala que ele é o verbo da vida, que nós apalpamos o verbo da vida. Nós temos testemunho que essa vida é maravilhosa. E no capítulo 2, lá no versículo 27, fala da unção, que é essa questão, né? E eu quero falar isso com muita tranquilidade para vocês. Isso é real, viu, galera? Deus, ele mora em nós. Deus mora dentro de nós. E a unção dele, por meio do Espírito Santo, ela ensina a gente a respeito de todas as coisas. Então, como eu sempre falo aqui, do ponto de vista psicológico, a gente sabe bem, né? Na psicanálise a gente tem o ego, o superego e o id, os instintos, a nossa racionalidade, nossa personalidade e os valores sociais. Mas, biblicamente, a gente tem um corpo, uma alma e um espírito. E Deus, a Bíblia fala que Deus é espírito. E importa que nós, como adoradores de Deus, o adoremos em espírito e em realidade. Então, isso é a base de qualquer vida, né? Da nossa vida. A vida humana precisa disso. Eu estou gastando esse tempo antes das aulas voltarem para a gente falar dessas questões, porque eu realmente creio nisso. Eu acredito nisso. Eu creio que o homem, o ser humano, precisa disso. Ele precisa dessa unção dentro dele. Ele precisa crer no poder que há no nome de Jesus para salvar qualquer ser humano, tirar qualquer um do buraco, curar você, te libertar, mudar a sua condição. E a nossa estrutura tem essa necessidade. A gente gasta tempo com tantas reflexões, com tanta coisa, tanto remédio, e a gente pode acessar essa graça por meio desse Jesus Cristo, gratuitamente na palavra de Deus, né? Eu quero aconselhar vocês hoje a lerem a Bíblia, né? O livro de Hebreus é maravilhoso, né? As epístolas de João também são maravilhosas, o Evangelho. E, de novo, ler a Bíblia pela Bíblia, buscando uma palavra de conforto, de alento, uma palavra que também muitas vezes nos admoesta, porque ela nos expõe, mas é uma palavra que nos cura, que nos liberta, que muda a nossa condição, tá bom? Boa noite, um abraço para todo mundo.